Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com a Tayana Mamoré. Ela é desenvolvedora de software e Community Manager lá do Devs Norte. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Tudo jóia. Então, Tayana, seja bem-vinda. Eu estava até comentando antes de gravar que a gente já entrevistou a Tayana de Belém. Então, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Agradeço o convite. Muito legal. Então, a gente sempre começa perguntando como é que você se interessou pela área da computação. Bom, na verdade, assim, eu sempre tive um pé na área de computação, só que eu achava que era só um hobby, não iria me profissionalizar nisso. E eu comecei a graduação, na verdade, em psicologia, mas eu tranquei a faculdade, e aí foi quando eu decidi com uma prima minha montar um cyber aqui no bairro da minha cidade. E nessa ideia de montar o cyber que eu percebi que realmente eu poderia entrar na área. E foi quando eu fui buscar a graduação e escolhi engenharia da computação, né? Aí, ok, aí aquela coisa, né? A gente entra na faculdade e assim, é uma coisa assim que não é como a gente espera, né? Não é só simplesmente mexer com o computador, tem todas as disciplinas para estudar, né? Tem a presença que tem que estar lá, fazer projetos e tudo mais. E uma coisa assim que é engraçado, que eu achava que eu nunca fosse trabalhar com programação, que eu achava que não ia dar para mim. Na faculdade, assim, sabe? Tipo, eu já participei de maratona de programação e tudo mais, tentei, mas eu achava que aquilo não ia ser para mim. Né? E eu me encontrei mesmo na área de desenvolvimento no último ano, por incrível que pareça, no último ano da faculdade. Né? Eu achava que eu fosse seguir alguma carreira assim de Scrum, gerência, né? Alguma coisa assim do tipo. Até porque a minha primeira experiência como bolsista foi no Instituto Federal do Pará, né? Foi quando eu tive o primeiro contato com a plataforma Moodle. Eu trabalhei no núcleo de educação à distância e assim, nossa, eu assim, fiquei encantada com o Moodle, né? Não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma de ensino, ele é open source, né? Foi meu primeiro contato também com open source. E, assim, a parte de administração, gerência da plataforma, sabe? Criar salas de aulas virtuais, ensinar tutores, professores e alunos a utilizar a plataforma. Então, eu achava que era aquilo que eu ia fazer a minha vida toda, né? Aí fui passando por alguns estágios, saí do IFPA, fiquei 1 ano e meio lá, saí, fui para outros estágios, e foi quando surgiu a vaga na UFPA, que é a Universidade Federal. E eu peguei, decidi, apliquei e entrei, né, por conta da minha experiência em Moodle, e fiquei lá um bom tempo, né, iniciei como bolsista, depois entrei como seletista, né, da FADESP, e aí lá eu iniciei no curso específico, que era o curso de biologia, né, de licenciatura em biologia, só que à distância. Então, eram vários interiores aqui no estado do Pará, que ofertavam o curso de licenciatura, né, em biologia, e aí a maior parte do curso ele se dava à distância. E aí tinha alguns encontros presenciais, né, assim, aos sábados presenciais para os alunos poderem ter alguma prática, alguma coisa assim. E aí eu pensei, bom, é isso que eu vou fazer da minha vida e vou ficar aqui, né? Estava lá na minha zona de conforto. E de lá eu fui para o núcleo de educação, o núcleo de inovação e tecnologia, né, da UFPA. Fiquei também um bom tempo lá. Só que o que aconteceu? O SIGA-A, a UFPA, ela adquiriu o SIGA-A, né, que é o sistema de gestão. E dentro do sistema de gestão tem o módulo AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem. E aí o Moodle foi deixando meio que de lado, né? Porque, enfim, o AVA ele já é integrado com o sistema de gestão, e então era mais cômodo atacar, né, utilizar mais o AVA. Tá, que o Moodle ele tinha toda, assim, por questões pedagógicas, ele dá para utilizar bem mais.
E aí eu fiquei assim meio frustrada e disse, pronto, e agora o que eu vou fazer na minha vida, né? Uma hora o Moodle vai ser abandonado, deixado de lado totalmente, eu não vou esperar para ver isso acontecer. E o que é que eu faço? Aí foi quando isso já no último ano de faculdade, foi quando eu decidi meter a mão na massa e pensar assim, bom, vou tentar, então, ao invés de ficar só aqui na parte de administração e gerência, né, de tá aí treinamentos, eu vou tentar ver a questão de customização do Moodle. Então, customizar ele, né, aprender PHP, JavaScript e tudo mais para poder estar customizando, criando plugins dentro deles, módulos dentro dele. E foi aí que eu comecei a entrar mesmo na área de programação. Comecei a estudar, comecei a me interessar, percebi que dava para ver. Tem um grande amigo meu, que inclusive ele mora hoje em Curitiba, foi ele que meio que te quebrou a barreira. Ele chegou e disse assim, tu quer aprender a programar? Bora que eu te mostro como é que eu faço. E foi assim, foi uma tarde, final da tarde, eu sentei do lado dele, ele começou a fazer, e eu fiquei olhando e eu digo, nossa, é isso que é programar? É isso que é programar. Tipo, ele abrindo o Google, pesquisando, buscando aqui, vendo como é que dá para fazer e tudo mais. E eu digo, nossa, gostei. Aí foi quando eu iniciei e me identifiquei bastante com a área de front-end, né? Que é a parte mais de customizar, de criar layouts e tudo mais, né? Com JavaScript, HTML, CSS. E aí eu fui tentando, né? Só que aquilo, o Moodle, né, não tinha preferência. E eu disse, não, vou ter que fazer outra coisa. Aí foi quando eu vi um mestrado, uma tese de mestrado, e eu não vou lembrar agora, mas era um Instituto Federal, se eu não me engano, lá de São Paulo, eu só não lembro direito qual era a cidade. E o cara criou a realidade virtual, né, usando JavaScript, dentro da sala virtual do Moodle, para a disciplina de anatomia, né? Do curso de medicina. E aí eu olhei assim, como assim? Eu fiquei lendo aquilo, imaginando aquilo na minha cabeça, né? Como é que o cara conseguiu fazer, né, um protótipo 3D de anatomia humana? A pessoa usava o óculos, não precisava instalar nada, ela só acessava o site lá do Moodle e no próprio navegador ela conseguia ver a realidade virtual acontecer, né? E eu disse, nossa, o que é isso? Aí foi quando eu comecei a estudar, né? Ver as tecnologias por trás. E foi quando eu encontrei, eu conheci, né, o A-Frame, que é como é? Ele é um framework de JavaScript que ele, assim, com algumas tags HTML, tu consegue consegue criar a tua experiência. Então eu vi assim, e dizia assim, em 10 linhas, crie sua primeira experiência em realidade virtual ou realidade aumentada. Eu digo, isso é sacanagem. Tá de graça com a minha cara, eu não vou acreditar. Eu fui tentar ver e percebi que era super fácil de usar. E aí, a partir daí, né, curiosidade, eu fui vendo como é que cada tag em HTML era gerado por trás, né, como é que era usado o JavaScript e assim o 3JS. E aí eu não parei mais de estudar. Eu digo, pronto, eu me encontrei, eu realmente gosto disso, gosto de desenvolver, gosto de estar procurando, né? E assim eu me encontrei mesmo como dev, né, desenvolvedora. Aí foi quando eu saí da Universidade Federal, né, que decidi ir para o mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho eu ia ter um contato maior com a parte de desenvolvimento, ter essa experiência, né, de como trabalhar numa empresa. Foi quando eu tive a minha primeira experiência, foi na pandemia mesmo. Eu consegui, numa empresa de Curitiba, home office, e depois, logo em seguida, não fiquei menos de 6 meses lá, foi quando apareceu a oportunidade na Compass. A Compass, né, que agora mudou o nome, ficou Compass UOL, que ele é uma empresa do grupo UOL. E nela eu estou tendo a experiência assim, que eu gostaria de ter, né? Aí eu estou no time de sustentação, né? Então a gente basicamente corrige bugs em produção, a gente sai catando bugs que tem em produção para poder estar corrigindo e garantir, né, uma boa experiência. E assim, atualmente eu estou full stack,
Eu trabalho tanto a parte do front como a parte do back também, mas meu foco maior é o front. Então, assim, com o front eu sei lidar melhor. E, assim, nesse período, né, de encontro na área de programação, eu conheci a comunidade Devs Norte, né? Antes, o nome dela era Vue.js Norte, porque o foco era a gente meio que evangelizar a utilização do Vue.js. Então, o primeiro framework que eu tive contato foi o Vue.js. Foi quando eu soube, esse meu amigo conversou comigo, o Rômulo, e falou sobre comunidade de tecnologia. Eu falei, mas o que é isso? O que é comunidade de tecnologia? Aí ele falou, lá tem muito lá para o sul, para o sudeste. E funciona muito bem, porque as comunidades de tecnologia elas existem justamente para isso, para apoiar pessoas que estão iniciando, para apoiar pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, para apoiar pessoas que precisam, porque assim, não dá para ser desenvolvedor sozinho. Então, bora procurar algum que seja específico para Vue, já que a gente começou a estudar Vue. Tá. Aí foi quando, surpresa, né? Uma surpresa nossa, a gente viu que tinha o Vue Norte. Né? Aí, então, o Vue Norte aqui estava no primeiro encontro, já tinha o primeiro encontro, isso foi em 2018, o primeiro encontro deles. E aí a gente foi, né, no segundo encontro, fomos no terceiro, e a partir do terceiro eu fui convidada para participar da organização. Então, a gente começou fazendo encontros presenciais, né? A gente começou um grupo, né, no WhatsApp pequenininho e foi crescendo. Né? Por que a gente decidiu mudar o nome? Né? A gente decidiu mudar o nome para Devs Norte, porque a gente não falava só de Vue. Né? Devs é de developer, né, que é desenvolvedor. A gente não falava só do framework Vue.js. Tinha pessoas que trabalhavam com Java, com Salesforce, é PHP, Python. E assim, o foco meio que não era só Vue.js. E a gente não gosta de estar... a gente não gostava de estar limitando a galera, de, não, vamos falar só de Vue, pronto, e acabou. Não. E a gente percebeu também a questão da nossa região, né? A nossa região, ela é muito carente nessa parte aí tecnológica, né? Então, eu acho que esse momento não era o momento da gente estar focando só em evangelizar só uma tecnologia. Vamos abraçar todas as tecnologias aí que a galera já sabe trabalhar. Tipo, eu não mexo só com Vue, né? Eu mexo com Vue, mexo com Node, mexo com PHP, né? E assim, tenho outras contatos com outras linguagens. Então, dava para ajudar as pessoas também, não necessariamente só com Vue. Aí foi quando a gente mudou para Devs Norte, né? Os meninos começaram a trabalhar muito com Elixir, né? Elixir. E foi assim que a gente soube do CodeBeam. Aí entramos em contato, né? O pessoal tem a comunidade Elug Pará, né? Que a gente está tentando guinar, né? Que é para ser específico para Elixir, que a gente se juntou e começou a entrar em contato com o pessoal da Stone para poder trazer, né? Para Belém ser uma das sedes aqui na região norte. Né, ser a sede, né, na região norte do CodeSpace. E assim, foi super bacana, porque eles super curtiram a ideia. A gente conseguiu... a gente não tem como não mencionar a UNAMA, que é a Universidade da Amazônia, que é daqui de Belém. Foi a universidade que mais abriu as portas para a gente, tanto é que o primeiro meetup lá, quando ainda era Vue.js, foi feito lá. E hoje a gente tem agora a abertura em outras universidades também, que eles cedem o espaço, co-work também, cedem o espaço para a gente estar fazendo esses eventos, né? E assim, depois que a gente mudou para Devs Norte e com a passagem da pandemia, né? Porque na pandemia a gente chegou a fazer alguns eventos online, né? Só que a gente não tem muita expertise nessa parte aí de fazer evento online, então a gente não focou tanto. A gente preferiu, e também estava todo mundo assim, da organização, né? Nós somos hoje em torno de 12. Então, isso só na organização. O grupo no Telegram já são mais de 500 pessoas.
lá no Telegram. E no WhatsApp não tem vaga para ninguém, porque está lotado. Tem um limite lá de 248 e acabou, não tem jeito. Aí o pessoal, mas poxa, cria outro grupo. Não cria outro grupo, não. Bora lá para o Telegram, que é ilimitado. Aí o pessoal vai entrando no Telegram para poder... E, assim, não é só gente aqui do norte, tem pessoas também do sul, né? Tem pessoas de outros países também, né? Tem um rapaz lá que ele é bastante ativo, que ele mora nos Estados Unidos. E o objetivo do grupo, o objetivo da comunidade é justamente fortalecer a nossa região, né? Nessa parte tecnológica, né? Incentivar através de eventos, palestras, a gente dá mentoria também para o pessoal, fazer networking entre as pessoas que desejam entrar ou atuar na área, né? E a gente é uma comunidade assim completamente sem fins lucrativos. A gente iniciou gastando dos nossos bolsos, né? Hoje em dia a gente está com patrocínio aí de algumas empresas, né? Inclusive está lá no nosso site. E aí, com esses patrocínios, a gente está podendo fazer mensalmente os eventos, a gente está mantendo mensal o evento, então a gente está. Esse mês em especial, mês de outubro, a gente vai estar fazendo 2 eventos. Sábado agora a gente vai fazer o Hacktoberfest, né? O evento, a edição especial para o Hacktoberfest. A gente está lá na lista de eventos do site do Hacktoberfest, não sei se conhecem, que é um evento da DigitalOcean, que ela é internacional, que é um evento para incentivar o open source, né? Então, a gente celebra o mês de outubro todinho aí para poder completar os desafios, que é criar 4 pull requests lá no GitHub ou GitLab, e assim a gente ganha prêmios, né? Que é uma camisa, alguns stickers, né? E isso é importante, né? Eu digo assim, porque assim, eu sou uma pessoa que nasceu do open source, né? Então, eu me apaixonei no open source, comecei com open source e estou até hoje. Então, eu gosto de falar para as pessoas, sim, não tenho experiência. Tem o open source, entra, faz a tua contribuição, vê aí algum repo. E aí o Hacktoberfest ele é um mês ótimo para isso, porque tá super, né? É um evento que é focado nisso e é bacana que aí as pessoas conseguem ter a experiência, né? Elas ganham lá as insígnias e podem estar compartilhando no LinkedIn, né? E é uma experiência bacana, porque a pessoa pode carregar profissionalmente. E a gente também vai fazer o meetup, né, no final do mês. E geralmente a gente faz na UNAMA mesmo, mas agora a gente está tendo abertura, vai estar fazendo em outras faculdades aqui, né, em Belém. A gente está focado mais em Belém, porque, enfim, todos da organização moram aqui em Belém, mas a gente tem muita vontade de tá também indo para outras cidades, outros estados, sabe, para poder tá incentivando isso. E também a gente meio que percebeu que com essas coisas que está fazendo, foram nascendo outras comunidades. Então, não tem só nós aqui, né, no Pará. O estado do Pará ele está assim, tá crescendo muito, tanto é que é uma... e assim, a gente sabe que meio que quando um vai puxando o outro, né? Então, eu gosto muito de falar, tem o site lá, o agendatipará.com.br/comunidades. Nesse site dá para ver todas as comunidades que tem aqui no estado, né? Tem o pessoal lá do interior, que é de Paragominas, Paraopebas, pessoas assim, são comunidades que estão também sendo bastante ativo, né? E a gente também participa muito, está sempre procurando estar presente online, né? Para estar mostrando para fora aqui da região que tem gente boa aqui no norte, tem muita gente boa aqui no norte, e que não necessariamente a gente precisa estar indo para o sul para estar se mostrando, né? Então, esse também é um dos objetivos da comunidade, né? E uma outra situação também, em 2020, a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal da Brasil JS, que é lá de Porto Alegre, né? Para fazer o On The Road aqui. Ia ser o primeiro On The Road em Belém do Pará, né? A região norte como um todo. Só que aí veio a pandemia, né?
Aí, como veio a pandemia, acabou assim com os nossos planos. Foi com a Andressa que você entrou em contato? Andressa Rocha? Foi a Andressa Rocha, exatamente. Ela Que ela saiu, acho que já da Brasil JS, né? Tá com a Froetec, por sinal, acho que até tá com um evento acontecendo por esses dias aí. Isso, vai ser agora, início de novembro. Eu até falei com ela que eu disse, poxa, como eu gostaria de estar lá, mas não vai ter como. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque você acabou explicando essa questão da Brasil JS, mas tem uma pergunta aqui que a Maria Cláudia vai fazer depois, mas antes eu queria só entender uma coisa que está lá no seu LinkedIn, porque você tem aqui escrito assim, Estácio, bacharelado em Engenharia de Computação. Você está fazendo esse curso de Engenharia de Computação? Não, eu já estou formada, já sou formada. Ah, já é Eu formado. me formei em 2018, né? E foi a partir daí que eu comecei a entrar para a área de programação mesmo. Né? Mas antes eu já trabalhava, atuava na área de TI, só que não especificamente com programação, né? Aí outra coisa, antes da pergunta da Maria Cláudia sobre os eventos online especiais ou presenciais, a gente até está nessa questão, porque a gente vai organizar agora um evento por esses dias, mas eu entrei lá no Devs Norte, é bem facinho de achar, não é só colocar no Telegram, Devs Norte, entrei lá e aí eu vi que tem uma pessoa que eu já vi muito na comunidade de Elixir, que é o Uriel Campos, né? Talvez ele tenha dessa ligação aí, né? Sim, o Uriel ele também faz parte da comunidade, da organização da comunidade Devs Norte, né? A gente está aí nessa lida juntos. Foi ele que com a experiência dele com o Elixir, né? Com o Elixir e tal, ele, o Lubin também que está lá no grupo, o Iago, foi quando ele falou e disse assim, bora trazer o CodeBeam para cá e tal. E eu digo, nossa, com certeza, vamos lá. Né? E a gente foi, e é bacana, porque são os meninos, eles super abraçam, né? o que a gente decidir assim, de estar fazendo, a gente topa, né? E sai fazendo juntos. Aí, bacana que tu conhece o Uriel. E também, você falou do Lubin, que vocês Isso, falam? Lubin. Que eu É o acho que apelido dele. É eu acho que João. ele trabalha na Fly.io. Isso mesmo. Já me ajudou, porque eu uso um software da Fly.io. Na verdade, assim, eu uso o Livebook, aí eu hospedo na Fly.io e uso com os meus alunos. Então, o trabalho dele está servindo para mim. Só para antes de passar para a pergunta, Maria Cláudia, sobre essa questão de pessoas legais do Norte, né? A gente já entrevistou, como eu falei, a Tayana Couto, mas também eu fui por muito tempo colega de podcast e agora a Maria Cláudia está no lugar dele, do Gustavo Pinto, que é um professor fantástico aí da Federal do Pará. Sim, ele inclusive já deu como é? Ele deu uma palestra no Meetup da gente, foi muito bacana. Eu assim, não conhecia ele. Eu conheci ele porque ele foi professor do Uriel, né, do Lubin, lá na Universidade Federal do Pará. E aí a gente convidou, ele super topou, né? Ele foi falar sobre fuzzy, né? E aí eu achei assim fantástico, né? Testes fuzzy. E foi bem legal. A galera super curtiu. Bem legal. Aí você faz agora, Maria Cláudia, essa pergunta dos eventos? Sim, com certeza. A respeito de eventos online, né, ou presenciais, o que você prefere em relação a qualquer tipo de evento, né? O que você prefere? Que seja online, que seja presencial? Olha, eu gosto de ver pessoas. Gosto muito de presencial, justamente para estar em contato com a galera, né? Dá nervosismo igual, tanto participar presencial como online, o nervosismo é o mesmo. E, assim, a gente ficou bastante triste quando veio a pandemia, a gente não pôde fazer presencial. Né? A gente ficou assim meio que, nossa, meio que desmotivado, né? A gente tentou fazer online, não conseguiu. E assim, eu acho que presencial é muito mais bacana por conta disso, o contato com a pessoa mesmo. E esses eventos que você comentou, né, os meetups, são presenciais, então, não são híbridos. Digo agora, depois da pandemia, né? Pois é, a gente está tentando realizar o híbrido, né? A gente tentou, porque assim, como a boa parte da galera, né, eu acho que uma maior parte, né, não mora aqui em Belém, a gente tentou fazer a transmissão online, né, dos eventos,
mas como aquela questão, a gente não tem experiência com isso, né? E a gente também já cogitou a questão de fazer o híbrido, sim. Né? A gente, no primeiro meetup desse ano, né, que a gente fez já como Devs Norte, o pessoal da JobSeat, que patrocinou a gente, né, que é uma empresa norte-americana, uma das representantes lá da empresa teve uma conversa com o pessoal. Né? Então, isso daí foi uma experiência híbrida que a gente teve. Né? A gente fez o acesso assim, né, no Google Meet, e ela falou com o pessoal pôde tirar dúvidas com ela e tudo mais. Aí foi uma experiência, mas a gente está querendo fazer isso, mas falta a questão. A gente está agora, como a gente voltou para o presencial, a gente está focando mais em trazer pessoas daqui para estar compartilhando o que sabe, né? Eu digo que é legal, né, de vocês compartilharem também aquilo que vocês estão fazendo aí com pessoas de outras regiões do país, né? Por isso que o híbrido é interessante. Eu vi aqui também que eu entrei, né, que você falou da agenda TI, né, do Pará. Aí eu entrei aqui e vi que tem a da Lovelace Day também acontecendo, né? Começando hoje, até 13, 14 e 15. E a organização é do Humanas Digitais. E você comentou que participou ou participa, né? Você tem alguma participação nesse evento também? Sim, não do Ada Lovelace Day agora, porque eu fiquei com a agenda bem tarefada esse mês de outubro, mas em outros eventos da Manas Digitais a gente também já deu a contribuição. A primeira contribuição, porque tem também a Bianca ela está junto comigo na organização também, né? Somos só nós duas de mulheres na organização, o resto é tudo menino, mas os meninos são assim super bacana. Então a gente deu uma contribuição, a primeira contribuição assim a nossa da comunidade foi falar um pouco sobre carreira, né? Tanto a minha parte como a Bianca, principalmente também a Bianca que tem uma carreira internacional, ela trabalha por uma empresa norte-americana, né? Então a gente explicou como foi todo o nosso processo, né? E aí depois a Manas Digitais falou sobre criar mentorias, né? Mentorias e mini cursos, né? Foi quando eu também aceitei o convite para dar uma oficina de GitHub. Esse está aberto, né? Porque geralmente é mais fechado, esse está aberto, está lá no YouTube delas, né? Na Manas Digitais. E aí eu ensino um pouco as meninas como usar, né? O Git, como usar o GitHub para... Enfim, é o básico, né? Hoje em dia para a nossa área. Saber o Git, né? E eu usei o GitHub porque, enfim, é o que a galera mais usa, assim, como plataforma, né? Mas ainda sobre essa questão dos eventos online, assim, uma possibilidade que eu fiz isso com meus alunos de uma disciplina era assim, ter um palestrante de fora, e claro, para isso você precisa ter uma boa internet, né? E aí, simplesmente, aquele palestrante interage, eu estou lá na aula com o professor, tem um palestrante online e tem os alunos, né? Isso eu acho que é relativamente simples de fazer. Agora, fazer assim aquela experiência presencial do presencial no online, eu acho que aí foi, a gente teve esse problema de transmitir online para o presencial, foi uma coisa assim, não foi muito legal. Você trabalha lá na Compass Wall. Em primeiro lugar, o que é que faz a Compass? A Compass ela é uma empresa de consultoria, ela presta serviço para outras empresas, né? Então, são várias empresas que eles têm, Boticário, Natura, Vivo, né? E aí, eu estou no time da Vivo, né? E aí a gente... então, eles contratam o desenvolvedor e prestam esse serviço para a empresa. A empresa contrata, né? A Compass, e aí a Compass disponibiliza os funcionários para estar trabalhando. Mas... Desculpa, esse UOL tem alguma coisa a ver com o site UOL? Sim, a Compass ele é uma empresa do Grupo UOL, ela foi adquirida, né? O Grupo UOL comprou a Compass, ela iniciou lá em Passo Fundo, né? E aí ela foi crescendo bastante e o Grupo UOL decidiu comprar. Aí ela faz parte do Grupo UOL, sim. Certo. E aí...
Então, as tecnologias que você trabalha lá, eu estou imaginando, vão depender um pouco dos clientes, é isso? Sim, depende bastante dos clientes. Então, as pessoas elas são contratadas, né? E aí, a partir do perfil dela, elas são lotadas do cliente. Aí, no caso, a minha experiência com Vue, né, com Node, aí eu fui para o cliente da Vivo. Aí, mas tem tecnologias assim em geral, tem pessoal de Java, tem galera de React, tem a React Native, tem a galera de mobile, tem assim, é gigante. É muito E, grande e a Compass. Vue é uma tecnologia de front-end, certo? Isso, front-end. Pode explicar Exatamente. rapidamente para os nossos ouvintes o que é que uma desenvolvedora front-end faz? Pois é, na verdade, a gente basicamente gera layouts, né, utilizando o Vue. O Vue ele é um framework que facilita bastante, ele utiliza JavaScript, HTML, CSS, e aí no único arquivo eu consigo estar centralizando essas 3 tecnologias. E aí depois ele gera para o browser estar consumindo. E aí eu posso estar comunicando com APIs externas, né, do back-end, que está enviando as informações, para depois ele gerar para o front-end, para o cliente final tá visualizando, né, o que eu quiser. É uma área que tem um pouco de design também aí, né? Sim, tem um pouco, tem que saber, tem que ter noções de UI e UX, né? UI que é a interface de usuário e UX é a experiência do usuário, né? E isso é outra coisa que o Vue também ajuda bastante, porque ele já ele tem assim um ecossistema bem consolidado para estar ajudando nisso, né? E assim, eu gosto de falar que o Vue ele veio para juntar o melhor do React e o melhor do Angular nele, né? E assim, eu digo assim, se alguém quiser, estou estudando, tem que saber, né? O HTML, JavaScript, CSS, e agora eu vou partir para um framework. Se quiser partir para o framework para ter uma curva de aprendizagem, né, melhor, vai para o Vue. Mas o mercado de trabalho aí tem mais React. Tá, realmente, tem mais React. Só que eu te confesso uma coisa. Eu comecei com Vue, depois eu peguei o React para estar trabalhando, né? Na primeira experiência era com o React que eu mexia. E assim, eu percebi que eu consegui ver a diferença entre os dois. Então, quando eu mexo com o React, eu consigo eu aprendo melhor o Vue. E quando eu mexo com o Vue, eu consigo aprender melhor o React. Então, é bem legal que dá para estar andando junto. Só não tive experiência com Angular, né? Com Angular eu ainda não me aventurei. Mas React, Vue... O pessoal brinca que a cada semana tem um novo framework de JavaScript, né? Sim. Agora vamos para uma pergunta que talvez seja um pouco mais complicada, que é, você enfrentou dificuldades que você tenha percebido, né, na escola, na sua educação, no trabalho, por ser uma mulher na área de computação? Sim. Sim, e assim, eu confesso que foi difícil eu entender que era por eu ser mulher, entendeu? Porque eu fui depois com o tempo que eu fui percebendo, eu percebi bastante na parte do, não atualmente na Compass eu não tenho isso, graças a Deus, mas assim, nos lugares que eu trabalhei presencial sim, né? De eu falar e não ser levado em consideração o que eu falei, ou então eu ter dado uma ideia e não saiu como eu tendo feito, e sim um homem, né? Isso já aconteceu comigo e isso foi bastante frustrante. Eu cheguei inclusive, a tentar desistir mesmo de pedir as contas e tudo mais por conta disso, entendeu? Tipo, o cara lá falando umas coisas para a professora e ela levando em consideração o que ele estava falando e não o que eu estava dizendo. Eu lembro de uma situação assim bem típica que eu até comentei e compartilhei, que era sobre que ela queria que a professora queria que aparecesse nos trending topics, né, lá no Google, quando pesquisasse lá sobre a situação, aparecesse lá logo de primeiro. E aí o rapaz lá pegou e disse assim, não,
olha, é o seguinte, você vai ter que colocar as pessoas para clicar no site. Quanto mais clique tiver no site, mais acessos no site, aí ele vai aparecer. E, tipo, a professora saiu colocando todos os alunos dela para acessar o site. E eu falando, não, professor, não tem nada a ver. Não é isso. Tem uma área específica, que é SEO, né, que trabalha isso, né? Que é toda uma especificação dentro do código, né? Tudo mais, para poder estar aparecendo. Não foi levado em consideração o que eu falei. E, tipo, tá, ok. É porque eu não tenho experiência? Ah, deve ser porque eu não tenho experiência. Na verdade, eu custei acreditar que é porque eu sou mulher. Custei. Eu fico muito chateada, não gostaria. Na verdade, assim, é uma coisa que ainda me choca. Tipo, eu fui a única mulher da minha turma. Né? Então, a minha foto de formatura só sou eu de mulher. Isso é uma coisa assim que realmente me choca. Quando eu vou para os lugares, ou só eu de mulher, ou então pouquíssimas mulheres. E é algo assim que eu não consigo me acostumar ainda. E também o fato, quando eu percebi isso, foi quando eu decidi mostrar meu rosto, né? Mostrar minha cara, começar a participar mais, ir lá na frente e falar, né? E isso tem trazido resultado, porque, por exemplo, a comunidade, quando ela começou, era assim, tudo homem, né? E hoje em dia tem bastante meninas aparecendo, né? E isso me deixa assim, super feliz. Elas interagem no grupo, coisa que também quase não se via, né? Era mais os meninos. É como eu sempre estou lá falando, compartilhando alguma coisa, né? Eu li alguma notícia assim interessante da nossa área, eu vou lá e compartilho com o pessoal. Alguém está lá fazendo alguma pergunta, aí vou lá e respondo. E agora eu estou vendo mais meninas participando, né? E aí eu decidi, não, então já que eu percebo que eu tenho, né? Não sei se é dom, eu tenho assim essa facilidade de estar falando, né, de estar contribuindo, de estar compartilhando o conhecimento. Isso é algo assim que eu gosto desde criancinha, né? Sempre gostei de estar compartilhando o que eu sei. E aí foi quando eu decidi, não, vou dar essa minha contribuição, vou aparecer para ver se as meninas comecem a ficar mais desinibida, a entrar também para a área, né? E assim. A nossa próxima pergunta é a respeito de você participar de algum grupo, né, que faça alguma ação de apoio para mulheres na computação. A gente tem visto que nas empresas também tem grupos, né, que acabam fazendo algumas ações dentro da sua empresa e às vezes até ações para entrada de mais mulheres naquela determinada empresa, né. Não sei se isso acontece na Compass UOL, né, e outra coisa é que eu queria saber é que se de alguma forma você percebe que o Devs Norte também acaba impulsionando, vamos dizer assim, as meninas, né, para entrarem nessa área e realmente seguirem, porque a gente sabe que algumas sempre acabam entrando em cursos de graduação, por exemplo, né? Mas é um número pequeno, um número reduzido, como você disse, né? Você foi a única que se formou na sua turma, né? E a gente, aqui na instituição, nós temos 2 cursos em Curitiba, e nesses cursos sempre entra lá 4, 5, 7, né? O máximo que aconteceu foi uma entrada de 10, né? E de 44 pessoas. Então, quer dizer, é pouco, né? E aí, será que esses grupos também, como o Devs Norte, acaba que de alguma forma auxiliando para que isso aconteça mais, para motivar essas meninas, para atraí-las para a computação? O que você acha? Pois é, uma das coisas que a gente faz é a parceria com as manas digitais, né? A gente faz essa parceria com manas digitais. Outra coisa que a gente também tem feito é uma parceria com a UFOPA, né? Que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, né? Que é uma amiga minha, na verdade, de graduação, e ela hoje é professora lá na UFOPA. E ela, inclusive, ela falou na Brasil Conf, né? Ela explica lá um pouco sobre o projeto dela, que é o Cunhantã Mais Mais, que é um projeto
fantástico, que é justamente isso, né, para incluir mulheres na computação, mas principalmente mulheres que trabalham, que moram, né, nessas regiões que é um pouco mais difícil o acesso, que geralmente são pessoas ribeirinhas, elas vão nas escolas, né, escolas mais ribeirinhas mesmo, lá no Marajó, né, que o pessoal tem um acesso assim, bem mais complicado. Então, a gente já participou, né, também em live com o projeto dela, né, para estar compartilhando com os alunos, né, e alunas sobre como entrar na área, como conseguir a primeira experiência, né? E assim, o que a gente tem feito é isso, né? E no caso, mais eu e a Bianca, né, como menina, como mulher, marcando mais presença para incentivar, né, as meninas a estarem também, ficarem mais um pouco desinibidas e participar também, né? E a questão do respeito, né? Os meninos, eles super se respeitam lá, a gente não aceita piadas, aquelas piadas lá que a gente é acostumado, né? Então a gente não aceita, né? Já teve, eu acho que uma ou duas situações de meninos que tiraram graça por nada a ver e a gente simplesmente não tem tolerância, é tolerância zero para pessoa assim, que é justamente para isso, para a pessoa que entrar, né? A mulher que entrar, a menina que entrar, perceber que é um espaço bacana, bom para elas, para elas estarem, né? Muito bem. E aí uma próxima pergunta que a gente sempre faz é o que você diria para as meninas, né, e para as mulheres que estejam pensando em entrar na área da computação, em seguir essa carreira, como uma forma de motivação? Olha, o que eu posso dizer, assim, como experiência comigo e, assim, com muitas pessoas ao meu redor, o pessoal da organização, procura uma comunidade. A comunidade, ela está aí justamente para ajudar, né? Eu falo assim pela Devs Norte, mas também falo por outras comunidades que estão com esse mesmo objetivo de estar apoiando, de estar ajudando, né? É muito legal assim se conseguir uma comunidade boa assim de primeira, mas para a gente assim é o que a gente assim fala sempre, é procurar uma comunidade, seja ela no local ou pode ser outras comunidades do sul, não tem problema nenhum. Tem uma menina que a gente puxou para nossa comunidade porque, por incrível que pareça, ela foi procurar comunidades no sul, porque ela não sabia se existia aqui em Belém comunidades. Então ela estava no Front em Sampa, eu estava participando do Front Sampa, foi quando ela soube do Devs Norte, que ela não fazia ideia, e foi quando ela entrou em contato, entrou no grupo e falou, nossa, como é que tem uma comunidade bem aqui, na minha cidade, eu não estou sabendo. Aí eu digo, pronto, aí tanto é que ela entrou, ela super curtiu, tá lá, sempre tá ajudando, né, o pessoal, e assim, tipo, ela soube uma comunidade de fora daqui, mas foi quando foi onde ela iniciou. Ela era Front Sampa e programaria. Ela inclusive fez um curso no programaria, né? E aí agora ela conseguiu a oportunidade dela como dev, né? Consegui indicar ela na Compass e a Compass gostou do perfil dela, ela entrou, então ela atualmente está como desenvolvedora na Compass, né? A gente não está na mesma equipe, no mesmo time, mas ela está lá aprendendo bastante. Agora a gente está finalizando a nossa entrevista, a gente pergunta sempre se tem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa da área ou não, que você ou quer indicar para as nossas e nossos ouvintes para relaxar ou para aprender. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta bastante lá no grupo, né? No grupo do WhatsApp, principalmente o pessoal. É engraçado que é bem dividido. O WhatsApp, o pessoal fala mais coisas assim gerais e no Telegram é mais questões técnicas mesmo. Mas a gente uma vez estava comentando justamente sobre filmes, né? E um filme assim, agora recente que eu assisti, que eu achei fantástico, é Estrelas Além do Tempo, né? É um filme assim, nossa, que isso é uma coisa até que eu acho engraçado, porque assim, eu não lembro de verdade na faculdade de ter tido contato com essas mulheres fantásticas de hoje em dia a gente está tendo mais informação. Como é, em que momento que na história a mulher perdeu o posto dela na tecnologia, sabe? Por que ficou
uma área assim majoritariamente masculina, se lá no início da computação, da história da computação, assim, a gente vê muita presença feminina, né? E assim, na minha graduação eu não tive esse contato, estou começando a ter contato agora com a comunidade, e é outra coisa também que eu fico chocada, né? De perceber assim, de como é. Mas esse é um filme que eu super indico, gosto bastante, gostei muito. Já foi indicado várias vezes aqui. Imaginei. Maria Cláudia? Bom, para finalizar, né, a gente tem que agradecer a sua presença aqui no podcast. Acho que é sempre importante quando a gente sabe de experiências de outras mulheres, né, e dessas comunidades também, da participação ativa de mulheres nas comunidades. Acho que é bem importante para que as que vêm depois, né, vejam que é possível, porque tem muitas meninas que às vezes têm um pouco de receio, vamos dizer assim, para não dizer medo, né, de fazer o que você disse que tem feito, né, de estar à frente, de falar, né, o medo às vezes de errar, de ser mal compreendida. Então, acho que é bem importante quando a gente vê pessoas como você, que estão participando ativamente, que vêm aqui e falam, passam essa mensagem, sabe? Então, gostei muito de te conhecer, Tayana, e agradeço que você tenha aceitado o convite de vir aqui participar do podcast, do Emílias Podcast. E você quer agradecer, mandar um abraço para alguém, fazer algum outro comentário? Com certeza, eu queria agradecer muitíssimo pelo convite, por estar aqui falando, né? Para mim é muito importante, como eu falei, né? Eu gosto de estar me fazendo presente para poder estar estimulando outras pessoas. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é que eu me inspirei em pessoas para poder estar aqui e gostaria de contribuir assim também, podendo também estar inspirando outras pessoas, né? Então, dizer também que vocês podem contar com a comunidade sempre, né? A gente pode estar ajudando assim no que precisar. E eu acho que é essa a mensagem, dar um abraço aí para todo mundo que estiver ouvindo, né? E é isso. Muito obrigado, Tayana. Então, a todos e a todas que nos escutam, até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.